quero compartilhar esta palavra com vocês. Esse texto de 2 Reis, capítulo 18. Amém? Está dizendo assim: no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos quando ele começou a reinar, e reinou por 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Versículo de número 3. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, tal como seu pai Davi. Versículos 4 diz assim: removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso, e ela era chamada Neustã. Versículo de número 5. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel, e nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu todos os mandamentos que Moisés tinha ordenado. Amém? Esta é a palavra. Amados, e o texto que nesta noite acabamos de ler, ele nos mostra o princípio do reinado desse jovem rapaz por nome de Ezequias. Ezequias, nós sabemos, e alguns já conhecem, outros, porém, a primeira vez está ouvindo falar na história desse jovem rei. Ezequias, para quem não sabe, e alguém está me perguntando quem foi Ezequias, Ezequias ele foi rei de Jerusalém, como nós lemos no texto. Ele começou a reinar com 25 anos de idade. Seu reinado durou 29 anos. Mas Ezequias, ele tinha um pai que era rei. E o nome do pai de Ezequias era Acás. Acás, ele também iniciou seu reinado na sua juventude, pois ele começou a reinar com 16 anos de idade. Porém, o pai de Ezequias, Acás, ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, o seu pai. Isso está relatado em 2 Reis, capítulo 16, e versículo 2. Mas o seu filho Ezequias, ele fez diferente. Amém? Ele já fez o que era reto diante dos olhos do Senhor, ou seja, ele fez aquilo que o Senhor aprova. E daqui, amados, nós já tiramos uma lição muito importante para as nossas vidas. Seja bem-vinda, irmã Josilda. Amém? Como estava dizendo, dessa introdução, nós já tiramos aí uma lição muito importante para as nossas vidas. Ou seja, não é porque os nossos pais não fizeram aquilo que era reto diante dos olhos do Senhor, que devemos seguir os seus passos. Nós podemos ser diferentes. E nós não só podemos, mas como em nome de Jesus, nós seremos diferentes. Pois aconteceu na vida deste rei chamado Ezequias. O seu pai não fez o que era reto diante dos olhos do Senhor. Mas Ezequias, ao contrário, ele já fez o que agradava a Deus. E a vida de Ezequias, amados, ele nos traz algumas lições, a quais nos ensina a exercer a nossa confiança. E o tema da mensagem dessa noite é exercendo a confiança em Deus. Amém? E eu quero compartilhar com vocês algumas lições que nós aprendemos através da vida deste rei chamado Ezequias. A primeira lição que este jovem rei, ele nos ensina no princípio do seu reinado, é que quando ele começou a reinar, ele primeiramente limpou o templo. Esta é a primeira lição. Limpar o templo.
nós vemos no versículo de número 4, que ele removeu todos os altares idólatras. Ele quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados de Acera. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito. Pois até aquela época, desde a época de Moisés até aquela época do rei Ezequias, os israelitas ainda queimavam incenso àquela imagem, né, aquela serpente que tinha por codinome de Neustã, a deusa Neustã. Ezequias, quando ele começa a reinar, ele limpou o templo do Senhor. E essa serpente que ele despedaça é a mesma serpente que o Senhor mandou Moisés levantar lá em Números 21, versículo 8, para que através dessa serpente de bronze, as pessoas que fossem picadas pelas serpentes ali, olhassem para essa serpente e que elas fossem curadas. Amém? E nós vemos que no decorrer do tempo, né, anos depois, essa peça ela se tornou uma peça de idolatria, um motivo de adoração do povo de Israel. E agora eu te pergunto, a culpa é de Deus? Você tem a sua resposta. A minha resposta, logicamente que não. Porque Deus em Números 21:8, ele ordenou a Moisés a levantar essa serpente para curar vidas, para poder libertar as pessoas que eram envenenadas pelas serpentes ali. E nós podemos ter e pegar esse veneno da serpente como o pecado, como as coisas que desagradam a Deus. E quando elas olhavam para essa serpente, elas ficavam curadas. Só que os anos se passaram. E aquilo que Deus tinha levantado para eles, para ser curado mais, para que eles viessem glorificar a Deus e não a imagem, se tornou um objeto de adoração para o povo de Israel. E o primeiro alerta que eu quero trazer nesta noite é que nós devemos vigiar, né? Para que aquilo que o Senhor nos concedeu, que o Senhor tem levantado em nossas vidas, quer seja algo que nos trouxe cura, algo que nos trouxe benefício, para que este algo, amados, assim como essa serpente, este algo em nossas vidas não se torne motivo de idolatria. Motivo este a qual o povo estava adorando, queimando incenso àquela estátua. E talvez nos dias de hoje, o que pode ser o motivo da sua idolatria? Um motivo que pode até mesmo fazer com que você deixe de glorificar a Deus e comece a exaltar e a glorificar e a cuidar mais do algo que o Senhor te concedeu do que da palavra ou da casa do Senhor. Talvez pode ser o seu carro. Talvez nessa noite pode ser o seu emprego. Pode ser um bem que o Senhor te concedeu, como um imóvel. Eu não sei, mas este alerta eu quero trazer para que você não venha fazer como o povo de Israel, que deixou de adorar o Criador e começou a adorar criatura. Amado, e quando eu falo a questão de adorar a criatura, não me levem a mal. Quantos têm deixado de glorificar e olhar para o Senhor e têm glorificado mais os seus pastores, têm glorificado mais o homem do que ao Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória? Que nós venhamos a olhar para o Senhor, porque muitas das vezes eu ouvi uma mensagem na semana passada, a qual o apóstolo Joel, ele disse que nós esperamos muito do homem, dos nossos pastores, apóstolos, bispos, e um telefonema que muitas das vezes nós damos para os nossos pastores, já que ele não atende, já é motivo para nós ficarmos chateados, para nós querermos desanimar.
é um sentimento de vazio, de incapacidade. Amados, não. Se o nosso pastor, se o nosso bispo, se o nosso apóstolo, se o nosso líder não nos atender, saiba que acima do seu líder, que acima do seu pastor, que acima do teu bispo, tem um Deus que está olhando para você. Não é por maldade, muitas das vezes, que o seu líder não te atendeu. É porque estava ocupado. É porque tinha algo, mas logo após, ele pode entrar em contato com você. Não deixe que o diabo roube a sua bênção, amado. Não deixe que o diabo desanime você por coisas de sentimentos. E outra coisa que nos traz um alerta na vida deste rei, chamado Ezequias, que ele limpou o templo e ele agiu totalmente diferente do seu pai. Porque o rei Acaz, pai de Ezequias, ele queria ser glamuroso, conhecido, ter aprovação de todo mundo, ter reputação lá no alto. E o que ele fez para alcançar tudo isso? O pai de Ezequias foi aquele que deu o pontapé inicial para que o povo viesse a adorar. Pois Acaz, ele conquistou a sua reputação por aprovar, amados, a colocação de imagens dos ídolos assírios no templo de Deus em Jerusalém, no templo que eles tinham ali em Jerusalém. E aí começou tudo isso. Mas cuidado com aquilo que você tem feito para receber aprovação, para ter ibope, para ter likes, para ter visualizações. Amados, a palavra de Deus, ela é pura. Nós não devemos que inventar palavra de Deus, não. A palavra, ela se prega por si própria. Mas Deus precisa apenas que nós abramos as nossas bocas, que o Senhor, ele nos enche e ele nos dá a palavra dele, pura e verdadeira. Deus, como nosso irmão Josias disse, ele não divide a glória dele com ninguém. João disse: importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Amados, cuidado o que você tem feito. E eu consigo, o Senhor, pela misericórdia, ele me traz umas lições. Na semana passada eu estava vendo uma live de um tatuador com um amigo da empresa, que ali eles tiveram um bate-papo. E era a primeira vez que esse meu amigo Juan tinha feito uma live. E de repente ele ficava ali cabisbaixo, né, meio que envergonhado. E tínhamos algumas pessoas vendo. E aquele rapaz que estava ali, o amigo dele, falou assim: cara, nem esquenta. Talvez você está esquentando aí com esse negócio de visualizações, quantas pessoas vão ver. Cara, não esquenta com isso. Isso são palavras dele. Porque esta live, né, foi feita ali no Instagram. Ela vai ficar gravada aqui, cara. E assim, talvez muitas pessoas não vai ver hoje, mas o nosso bate-papo aqui vai ajudar alguém lá na frente. Olha a posição deste rapaz. E aquilo me deu um impulso, amados. Porque eu falei: Senhor, né? Talvez este rapaz, ele não conheça a ti ainda. Mas olha aí o que nós pegamos. Porque muitas das vezes nós iniciamos uma live e queremos que esteja bombando 5.000 pessoas, 500, 300 pessoas assistindo. Amados, a palavra de Deus, ela nos diz que onde se encontram 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está no nosso meio. Então, eu não me vendo, e você também não se venda por likes, não se venda por visualizações. Então somente adore ao Senhor. Como foi comentado aqui, o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Lá em Isaías 43, 11 e 12, a palavra do Senhor, ela nos diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ele dizendo, amado. Então fique com isso. Limpe o templo. Faça como Ezequias.
Derrube tudo aquilo que tem te separado de Deus. Como eu citei ontem, talvez seja uma série na TV, talvez seja algo que você tem idolatrado mais do que adorado ao Senhor. Mas saiba que Deus ele vem revelar ao seu coração nessa noite para que você adore somente ao Senhor. Pois lá em Mateus 6 nos diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra do Senhor nos diz em João 4 que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E se você é esse adorador nessa noite, deixe seu amém aí nos comentários, querido. Dê lugar ao Senhor, louve a Deus. Ore a Deus para que Ele venha revelar ao seu coração, porque Deus Ele nos mostra aonde nós estamos adorando mais, aonde nós estamos deixando de fazer a obra do Senhor para querer buscar o nosso próprio bem-estar. E uma coisa que eu ouvi no último domingo, no culto da manhã, amados, não adianta falarmos que amamos a Deus se nós não cuidarmos de vida. Porque o Senhor, o nosso Deus, Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como as pessoas que estão em trevas, elas podem ter vida eterna, ter luz, se nós não pregarmos o Evangelho para elas, ou falarmos com essas pessoas. Que nós não venhamos ter vergonha do Evangelho, mas que nós venhamos ministrar em tempo, em fora de tempo, em cada oportunidade que o Senhor nos conceder, que nós venhamos falar da palavra de Deus. A segunda lição que este rei Ezequias ele nos traz, que após ele limpar o templo, a palavra do Senhor ela nos diz no verso de número 5, a parte A somente, que Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Em quem você tem confiado nessa noite? Aleluias. Amado, o tema dessa mensagem é exercendo a confiança. Em quem você tem confiado? Como eu disse a semana passada, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no Senhor, o nosso Deus. Pois quando nós confiamos em nosso Deus, nós não nos abalamos por qualquer coisa. Ainda que se levante adversários, barreiras, enfermidades, e ainda que elas sejam maiores e mais poderosas do que nós, sabemos que elas podem ser rompidas, não por nós, mas pelo aquele que está em nós. Porque em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E quando eu digo para confiar, amado, seja bem-vindo, Paulo. Aí está o meu irmão Paulo. Semana passada, ele teve um problema de saúde e acabou tendo que ser internado. E ali, amados, eu confesso, ficamos bastante preocupados. Mas o Senhor, Ele falou ao meu coração que se Ele me concedeu este tema, desta série de mensagens, confiando em nosso Deus, o que faria eu? Até ir até aquele hospital? Não, eu descansei no Senhor. Eu falei para minha esposa, vida, o Senhor me deu a mensagem para confiar no Senhor, e o meu irmão está nas mãos do Senhor. Seja feita na vida dele a vontade de Deus e não a minha. E o Senhor está operando. Ele já está melhor, está aguardando ali, está nos assistindo nessa noite. Tive uma manhã de segunda-feira ali, abençoada com ele, onde nós oramos, onde nós conversamos, tiramos fotos, brincamos, rimos. E Deus, amado, Deus é maravilhoso. Olha ele aí, ó, Paulão. Deus abençoe, meu irmão Paulo. Deus é maravilhoso. E ele sentado ali naquela maca, ele falou que as enfermeiras chegou até ele e falou assim que às vezes nós não entendemos o que Deus faz em nossas vidas. Porque na sexta-feira era para ele realizar um procedimento de cateterismo.
Mas na quinta-feira ele passou mal e não conseguiu realizar na sexta-feira. Aí ele falou: mano, será que eu ia conseguir fazer o processo? Eu falei: irmão, é Deus, é tudo no tempo de Deus. Eclesiastes 3 nos diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. E Deus sabe de todas as coisas. Então que nós venhamos confiar. Ainda que muitas das vezes nós possamos estar como os discípulos de Cristo Jesus, quando o Senhor manda eles se locomoverem até a Galileia, e quando eles chegam ali o Senhor aparece até eles. E a palavra de Deus nos diz lá em Mateus 28, 16 ao 20, que alguns adoraram e outros duvidaram. Em qual time você está jogando nessa noite? Você está entre os discípulos que adoram ou entre os discípulos que duvidam? Pensem com você. Mas uma coisa eu te digo, como foi o tema da mensagem a semana passada: os que confiam no Senhor, amados, são como os montes de Sião. Eles não se abalam, mas eles permanecem para sempre. Se você quer permanecer para sempre, entrega nesta noite o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o demais ele fará na sua vida. A terceira e última lição que este rei ele nos ensina com a tua vida, com o início do seu reinado, está no versículo de número 6, que nos diz que ele apegou-se ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Amados, a terceira lição é esta: se apegue ao Senhor e siga a Deus. Porque o mundo, ele nos oferece muitas coisas, mas nós sabemos que a palavra do Senhor, ela nos diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Nós sabemos que, como nós lemos agora em Isaías 43, que não há outro Deus a qual nós possamos encontrar a salvação. Não há outro Deus. Só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Como Cristo Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Se ele diz vem ao Pai, é porque ele já está à destra do Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, que nós venhamos nos apegar verdadeiramente ao Senhor nessa noite. Assim como Ezequias, porque quando nós nos apegamos e seguimos ao Senhor, limpando o templo, que é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus, quando nós confiamos verdadeiramente em Deus, cada vez mais nós queremos nos aproximar dele. Nós queremos nos comunicar, nós queremos falar com Deus, nós queremos nos abrir para o Senhor. Porque nós sabemos, amado, que tem coisas que só Deus realiza na nossa vida. Tem coisas que muitas das vezes você está com um sorriso, talvez no rosto nessa noite. Você sorri para o seu ente querido, mas dentro do seu coração está uma preocupação, uma ansiedade. Mas Deus, ele conhece isso. E a palavra de Deus nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas faça do Senhor conhecida todas as vossas petições. Que nessa noite você venha clamar, que você venha se apegar, que você venha seguir, obedecer os mandamentos, como nós falamos a semana passada, amados. Porque não vale de nada nós apenas pregarmos e não praticarmos a palavra de Deus. Nós temos que ser praticantes da palavra do Senhor. E isso foi notório na vida do rei Ezequias, pois quando ele viu que o rei da Síria, ele estava em movimento, cercando todas aquelas cidades fortificadas de Judá, e Senaqueribe, se sentindo encorajado, ele envia uma carta ameaçadora ao rei Ezequias. E sabemos e conjecturamos muitas das vezes Senaqueribe como um adversário das nossas almas. E nessa carta ele dizia ao rei Ezequias que também tomaria Jerusalém, porque o Deus de Ezequias
falharia em proteger o seu povo. Ah, amados, mas eu acredito que o mesmo Deus que inspirou o salmista no Salmo 121 é o Deus que inspirou a vida de Ezequias. Que lá em Isaías 37, do versículo 18 ao versículo de número 20, a palavra de Deus ela nos diz que Ezequias orando, ele diz: verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e as suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque não eram deuses, senão obra das mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só Tu és o Senhor. Esse é o nosso Deus, amado. É isso que o Senhor quer que nós façamos, que nós nos apeguemos a Ele, que nós sigamos a Ele, que nós façamos essa declaração que só o Senhor é Deus, que todos ao nosso redor venham conhecer que o Senhor é Deus nas nossas vidas. E a resposta de Deus chegou até a vida do rei Ezequias, pois o Senhor enviou o anjo que matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo acordou na manhã seguinte, eles só viam cadáveres. E assim Senaqueribe, o rei da Síria, ele fugiu do acampamento e voltou para Nínive, e ali ficou. Amados, ainda que o diabo nesta noite, o adversário das nossas almas, ele tente dizer ou até mesmo lançar sobre a tua mente que Deus não poderá te livrar, que o cerco dele está grande, que ele já derrubou várias pessoas, que ele está destruindo um aqui, outro ali, vários reinos. Amados, diga a ele como Ezequias: Senhor, ele pode ter derrubado essas pessoas porque elas têm colocado a sua fé, a sua adoração talvez naquilo que elas têm, nos seus bens, nas suas riquezas, aleluias, em deuses feitos por obras das mãos de homens, de madeira, de pedra. Por isso foram destruídos. Mas que todos os outros reinos conheçam que o Senhor é Deus em Israel, que o Senhor é o Deus da minha vida. Amado, faça essa declaração nessa noite, porque em Isaías 43, versículo 13, a palavra do Senhor ela nos diz que agindo Deus, não há quem possa impedir. Talvez o inimigo tenha lançado uma enfermidade e você está pensando que é o seu fim, que não tem mais jeito para você. Mas com a vida desse rei Ezequias, nós também aprendemos que quando o Senhor enviou o profeta Isaías e disse para ele: coloca a tua casa em ordem, porque você morrerá. Este homem, por ele ter limpado o templo, por ele ter confiado no Senhor, por ele ter se apegado a Deus, o profeta Isaías virou para se retirar da presença do rei. O rei virou-se para a parede e clamou ao Senhor. Ah, amados, quando nós nos apegamos a Deus, no relacionamento com o Senhor, Deus, ele muda cativeiro, pois era um decreto que o Senhor tinha dado, que Ezequias morreria. Mas a humilhação de Ezequias, o pedido de socorro, quando ele virou para a parede e clamou ao Senhor, Deus dos céus ouviu. E aqui está quando a palavra do Senhor nos diz que se meu povo que se chama pelo meu nome, em 2 Crônicas 7,14, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Deus, ele quer trazer cura sobre a tua vida. Deus, assim como aconteceu na vida do rei Ezequias, talvez tenha dado
você tenha recebido um decreto de morte. Talvez a medicina não descubra o que você tem. Talvez você olhe para aquele emprego e você está desempregado e você fala, não tem como eu alcançar este emprego. Talvez você olhe e está pedindo a Deus que a sua aposentadoria, você fala, não tem como eu me aposentar, mas Deus, Ele pode todas as coisas, amados. Entregue sua vida ao Senhor, confia nele e o demais Ele fará nessa noite. E Deus tocou a vida de Isaías. Isaías retornou e disse a Ezequias que o Senhor acrescentaria mais 15 anos de vida àquele rei. E assim aconteceu. Lembre-se dessas 3 lições, extraídas da vida deste rei. Limpe o templo. E que templo é este? O teu corpo. Limpe a sua vida, o seu coração. Confie no Senhor, se apegue nele. Siga a Ele e os seus mandamentos. Pois Deus, Ele trará a virada sobre a tua vida. Amém? Eu quero vos agradecer nessa noite. As horas já se avançaram, né? Peço perdão, mas que o Senhor nessa noite, Ele venha abençoar a sua vida. Eu quero agradecer a nossa irmã Neuza Passos, amém? Agradecer ao irmão Paulo, agradecer ao irmão Josildo, a irmã Josefa, a irmã Josilda, a Priscila e a cada um dos amados irmãos que têm nos ajudado, nos apoiado nesta live. Que esta palavra, amados, possa criar raiz dentro de você. E no nome de Jesus Cristo, que todas as barreiras caiam por terra sobre a sua vida. Que o Senhor, Ele venha se mostrar que Ele é o Deus de Israel na tua vida. E que as coisas que não aconteciam a partir de hoje comecem a acontecer sobre a tua vida pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, amados, estejam sobre a vida de cada um de vocês nessa noite, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, amados. E eu aguardo você na próxima quarta-feira para continuarmos nesta série confiando em nosso Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê o resto de semana abençoado, um final de semana maravilhoso, e que na semana que vem, em nome de Jesus, você volte aqui comigo e testemunhe que o Senhor, Ele fez algo miraculoso sobre a tua vida, porque o nosso Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Deus abençoe Cida, Deus abençoe Silvia, Josildo, Deus abençoe a cada um de vocês. Shalom, amados, fiquem na paz do Senhor e uma boa noite.